Sofrimento, sacrifício, sabedoria. Pois é, são temas gigantes, né? A humanidade pensa nisso desde sempre. E hoje a gente vai fazer uma viagem por 4 textos bem antigos para tentar entender uma narrativa muito poderosa que conecta tudo isso. Como é que a gente dá sentido ao sofrimento? Essa pergunta nossa, ela atravessa gerações, né? E é exatamente por aí que a gente vai começar a nossa exploração hoje. Esse é o nosso ponto de partida. Olha, os textos que a gente vai ver não são só palavras num papel antigo. Pensa neles mais como um mapa, sabe? Um tipo de roteiro que nos leva de um lugar bem escuro, que é o lamento pessoal, até um lugar de mais clareza, de sabedoria. Então, para começar essa jornada, a gente vai direto para o fundo do poço. É isso mesmo. A gente vai começar pela experiência mais crua, mais pessoal da dor. E vamos encontrar isso num dos salmos mais tocantes que existem. Essa imagem é uau! É muito forte. Ela consegue capturar de um jeito perfeito aquela sensação de estar completamente sobrecarregado. Sabe? É como se a gente estivesse afundando, com o peso de tudo nas costas, sem chão firme para pisar. Uma situação que parece não ter fim. E se não bastasse essa sensação de estar se afogando, o texto ainda joga mais uma camada de dor por cima. A dor da traição, da perseguição que não tem motivo, é o sofrimento que fica ainda pior quando vem com aquele sentimento de ser odiado sem razão nenhuma. Então, resumindo, o que a gente tem aqui é um retrato muito, muito vivo da angústia. O salmo basicamente joga o problema na nossa cara. Essa sensação de afogamento existencial, a dor que vem dos outros, o isolamento e, no meio de tudo isso, um grito desesperado por resgate. Esse é o ponto de partida da nossa história. Ok, a gente viu o problema, certo? A angústia pessoal. Agora, a gente vai dar um salto. Vamos sair desse problema para encontrar uma resposta. Uma resposta que é profética, bem profunda e, olha, bastante surpreendente. E ela está lá no livro de Isaías. E aqui a gente precisa entender uma figura-chave, o servo sofredor. Esse conceito é fundamental para conectar tudo. O que é esse servo? Bom, é uma figura misteriosa que basicamente assume o sofrimento no lugar de outras pessoas. Ele sofre pelos outros. E é aqui que a coisa fica fascinante. Presta atenção nesse contraste, é gritante. A figura que é descrita como sem valor, desprezada, totalmente rejeitada, é justamente essa figura que traz a cura. É um paradoxo, né? E um paradoxo incrível que está bem no coração da ideia de um sofrimento que redime. Dá para a gente quebrar esse processo em 4 passos bem claros que vêm direto do texto de Isaías. Primeiro, ele é desprezado e rejeitado. Depois, ele carrega a dor dos outros. Em seguida, ele é punido no lugar deles. E por fim, essa jornada toda traz cura e restauração para quem ele representou. É um caminho completo. Beleza, a gente viu essa visão profética, que é um pouco abstrata, né? Agora vamos para o próximo texto para ver como tudo isso se transforma num modelo prático para o dia a dia, para a vida em comunidade. E aqui a instrução é bem direta, sem rodeios. O texto basicamente diz: imitem, andem em amor, mas um amor que se espelha naquele modelo do servo sofredor, aquele que se entregou pelos outros. Ou seja, o amor aqui é definido como autossacrifício. Aí o texto pega esse princípio do amor que se sacrifica e o aplica dentro de casa, nas estruturas familiares. Olhando de forma neutra para o que está escrito, a gente vê que cada papel ali recebe uma instrução baseada nesse modelo de entrega. Isso conecta as nossas relações mais íntimas com aquele tema gigante do sacrifício que a gente está vendo. Agora, vamos dar um zoom out, sair um pouco das relações específicas e olhar para o quadro geral, para o modelo ético que o capítulo apresenta. A discussão aqui muda para uma distinção bem clara entre 2 jeitos de viver. E essa comparação ilustra a estrutura moral de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem os comportamentos ligados às trevas, ganância, impureza, esse tipo de coisa. Do outro, os caminhos da luz, que são marcados pela bondade, pela busca do que é certo. A escolha ética fica bem clara, né? E o que nasce de uma vida vivida na luz? O texto diz que são esses 3 frutos aí. E veja bem, não é só uma questão de evitar o que é ruim. É uma questão de cultivar ativamente a bondade, a justiça e a verdade. Elas se tornam as características que definem a pessoa. Bom, chegamos na última peça do nosso quebra-cabeça. E esse texto final nos convida a olhar para toda essa jornada que a gente fez, mas agora por uma lente diferente, a lente da sabedoria. Esse versículo é curto, mas é forte.
Ele dá a entender que sacar essas verdades mais profundas não é algo simples, não é para qualquer um, sabe? Exige um certo nível de discernimento. Então, o ponto central é esse, olha só. A jornada que a gente percorreu aqui transforma completamente o significado do sofrimento. Ele deixa de ser só aquele lamento, aquela dor pura que a gente viu lá no Salmo, e se torna um ato que redime, através do sacrifício do servo, que depois é aplicado no amor do dia a dia. Entender essa virada de chave, isso no fim das contas é o caminho da sabedoria. E a gente termina com essa reflexão, depois de fazer todo esse caminho, saindo da angústia, passando pela redenção e chegando no amor sacrificial, fica uma última pergunta no ar. Se o sofrimento pode de fato ensinar alguma coisa, que lição é essa? Que tipo de sabedoria pode brotar da dor? A resposta, quem sabe, seja a própria jornada que a gente acabou de fazer junto.